Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Eu faço 27 anos hoje e meu testemunho, eu costumava falar assim eu falava sempre pro Silvinho assim, que eu não tenho testemunho, porque quando eu vejo assim aqueles testemunhos impactantes de pessoas que chegam aqui e falam que bebiam e faziam farra e usava droga, aquelas coisas tudo, e se converte e agora mudou todas essas coisas. E eu não tenho isso para testemunhar. E eu falava sempre isso para ele, que eu não tinha testemunho. Mas eu vou tentar falar. Eu vejo hoje meu testemunho como uma história linda de salvação, em que Deus me preservou de muitas coisas. Principalmente do mal maior, que seria de não ter Deus e achar que estava tudo bem. E o meu testemunho começa na minha infância. Eu gostava muito das coisas de Deus. Eu gostava muito de ir à missa com a minha avó, mas a minha mãe e o meu pai não eram casados. Então eu ia com a minha avó, mas não ia com os meus pais. E então quis fazer catequese. Eu lembro que eu comecei bem cedinho a fazer catequese, com 6 anos, antes do tempo. Eu fiz 4 anos de catequese, porque eu não pude comungar quando eu terminei, porque ainda era muito novo. Então eu fiz 4 anos. Eu lembro que eu chorei muito quando me falaram que eu não ia poder comungar, porque eu ainda era muito novo. E aí, depois me tornei coroinha. Então começou a fase da adolescência, que é um pouco mais difícil. A gente vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Algumas pessoas, né? E esse foi o meu caso. E eu não tinha um apoio assim dos meus pais para participar. E aí acabou, eu pensei assim, ninguém da minha casa vai, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão. Para que eu vou? Então eu parei de ir. E eu lembro que eu fiquei 5 anos sem ir à Santa Missa. Então Deus permitiu que os meus pais, em 2010, eu acho, se divorciassem. E minha mãe passou por um momento muito difícil na vida dela. E ela se encontrou com o amor de Deus e foi lindo, porque ela foi a porta de entrada para toda a família. Então, de um grande mal, a minha mãe nunca foi casada na igreja, como eu dizia, então Deus permitiu que ela saísse do pecado, sofresse um pouco com isso, com o divórcio, mas de encontrar a graça de Deus. E minha mãe foi muito sábia, é muito interessante o que ela fez. Ela se encontrou com o amor de Deus e ela queria muito levar a gente. Só que eu era duro na queda, eu não ia de jeito nenhum, eu já era mais velho. Em 2010 eu entrei na faculdade, então nessa época eu já estava na faculdade, já meio que decidia por mim mesmo, né? Só que aí ela foi conquistando meu irmão, e é muito engraçado, minha mãe foi tão sábia, olha só. Para conquistar meu irmão, ela queria que meu irmão fosse na missa com ele, só que ele não queria ir. E ele precisava de uma peça de computador. E aí, eu lembro que ela falou bem assim, olha, eu vou te dar R$1 por missa que você participar comigo. Cada missa que você for comigo, você vai ganhar R$1. E aí, depois de tanto tempo, você vai ter o dinheiro para comprar essa peça do computador que você precisa. E meu irmão é viciado nessas coisas de computador, ama, adora tecnologia. Ele ajuda muito aqui, parte das coisas que a gente tem hoje de transmissão, ele ajudou a organizar, é o dom dele. Então, minha mãe conquistou ele dessa forma, e ele começou a participar da Santa Missa, ia todos os dias com ela, pensando no R$1 que ele ia ganhar todos os dias, né? Por isso que eu falo que minha mãe foi muito sábia, né? Usou de uma bobagem assim. E depois de um tempo, meu irmão gostou tanto de participar da missa que ele não queria mais cobrar da minha mãe. Minha mãe deu a peça para ele e ele quis continuar indo para a Santa Missa. Então, minha mãe já estava participando da comunidade, ele foi para a comunidade. E é interessante, desculpa falar de outras pessoas, mas eu acho que é importante. O meu irmão era muito assim, fechado em si mesmo. Ele não tinha muitos amigos. Era muito assim, ele era brincalhão, atentado, mas ele não era assim de conversar com outras pessoas, era bem fechado assim. E ele não saía de casa, ele queria ficar só jogando videogame. E eu lembro que a gente ia para festa de aniversário, de crianças, coisas, ele não queria ir, preferia ficar sozinho em casa, era bicho mesmo do mato. E aí ele na comunidade assim foi transformado, foi muito lindo isso.
porque ele criou uma amizade muito grande, coisa que eu nunca tinha visto ele ter com outras pessoas. Eu lembro que ele fez muita amizade com o Silvinho, com o Lívio. No início ele fez uma amizade tão grande com o Lívio, e também com o Cleitão, e foi fazendo amizade com várias pessoas, o Riquinho, o Júlio, e eu vi a transformação acontecendo na minha mãe e no meu irmão, e foi tão lindo assim contemplar a mudança que Jesus Cristo tinha feito nos dois. Mas mesmo assim eu ainda estava muito com o pé atrás, e eu não queria ir, porque inicialmente eu ia e ninguém ia. Agora meu irmão e minha mãe iam, eu não queria ir. E aí eu lembro que minha mãe me forçava a ir à missa. Ela tirava o modem da internet para eu não ficar em casa. Mas mesmo assim eu falava, se a senhora tirar o modem, eu não vou. E aí mesmo assim eu não ia. E ela fazia de tudo. Insistia, brigava, me colocava de castigo. Não deixava eu ir em lugares que eu queria. Ela falava, você só vai se for na missa também. Foi o jeito dela. Mas só que eu era duro na queda, né? Orgulhoso. E até 2012... eu já estava ali no 2º ano de faculdade. A universidade pública é uma maravilha, assim, em vários sentidos, em especial a UNB. Lá temos Santa Missa o dia todo, mas também tem Santa Missa todos os dias, mas também tem um lado muito ruim, que é a influência de professores que são ateus. Então, assim, você... quando entra na universidade, você começa a endeusar esses professores, porque acha que eles sabem muito, têm uma grande formação, então eles são os donos da verdade. Então, o que aconteceu comigo foi que escutar muito as influências da universidade. E eu lembro que em 2012 eu cheguei assim, a um trisquinho assim, de me tornar ateu. Eu lembro que eu comecei a duvidar muito da existência de Deus. E minha mãe, com muita sabedoria novamente... ela vendo assim que eu já estava próximo assim mesmo de perder, talvez para sempre, a fé. E a minha mãe me convidou para fazer o curso Nova Vida. Eu não queria fazer de jeito nenhum. E era em maio, o aniversário dela também é em maio, dia 6 de maio. E ela falou assim, me dá pelo menos de presente de aniversário. E aí eu fiquei com muita dó, porque ela falou isso aí só para consolar ela. Eu falei, tá bom, então eu vou. E aí... passou umas 2 semanas, eu já não queria ir mais. Estava perto do curso, eu falei, não vou nada. E ela assim, mas eu já paguei. E eu lembro que ela estava apertada nessa época, eu fiquei com dó, porque ela tinha pagado. E eu só fui por isso, só porque ela tinha pagado a inscrição e ela estava apertada na época, só por isso. E lá no curso Nova Vida, eu me senti muito amado. Eu não posso dizer assim, que eu vim na dor, porque a minha vida, assim, vamos dizer, estava normal, estava tranquila. Mas no curso Nova Vida, Deus me deu um amor tão grande, um amor assim, que preencheu todo o meu coração, que muitas outras coisas da minha vida perderam sentido, e o sentido verdadeiro veio. Então, assim, essa foi a grande transformação na minha vida. Eu não precisei, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus, passar por traumas terríveis como outras pessoas, de ter feito atrocidades e depois se arrepender e ir para Deus. Deus me conquistou pelo amor mesmo, assim. Foi uma graça tão grande de me sentir amado, de me sentir especial no coração de Deus, sentir que eu não era só mais um. E no curso Nova Vida, assim, foi um amor enorme. E eu lembro que logo após o curso Nova Vida, o Frei me encontrou algumas vezes e eu lembro que ele falava assim, Marcos, aqui é o seu lugar. E ele dava aquele abraço de pai gostoso que ele dá, apertado assim. E isso foi curando até assim os meus traumas com a paternidade, de às vezes não me sentir tão amado pelo meu pai. E foi tão bom, foi uma cura tão grande que Deus foi realizando no meu coração. E nisso começou meu processo de caminhada na comunidade, e vencendo muitas batalhas, estou aqui, vim caminhando, cada dia é uma batalha nova, mas Deus me conquistou e estou aqui na batalha. E foi muito lindo. Hoje a gente comentava, né, que no início da minha caminhada, eu lembro que uma vez uma pessoa rezou por mim, e ela falou assim que eu tinha que ser padre. E aí isso para mim foi muito terrível, porque assim, me traumatizou, assim, me magoou, porque eu não queria. Quando eu entrei na comunidade, o que eu achei mais bonito foi ver, por exemplo, Silvinho,
Flávio, de Keile, homens assim, com muitas virtudes, homens de Deus e que eram casados. Porque antes de eu conhecer essa experiência de comunidade, eu achava que só era de Deus quem era padre ou freira. Então, se a pessoa queria ser santa de verdade, tinha que ser isso. Eu não conseguia contemplar a santidade no matrimônio. E quando eu vim para a comunidade, foi incrível, porque eu vi assim, gente, dá para ser casado e ser santo. Porque eu vi tanta gente assim, maravilhosa na comunidade, casada, e que fazia tanto por Deus, vivia como se fosse um padre mesmo, doando sua vida. E aí eu criei no meu coração esse grande desejo de ser um pai de família também. E eu lembro que quando essa pessoa falou que era para eu ser padre, Deus usa de tudo, com certeza Deus inspirou aquilo para transformar o meu coração, mas eu lembro que eu fiquei tão agoniado, foi tão terrível, e foi um processo de vários anos, assim, e qualquer um que falava para mim que eu ia ser padre, assim, me doía no coração, porque eu tinha criado no meu coração um desejo, e agora um desejo novo, e o povo já queria quebrar, destruir esse sonho. E foi uma descoberta. A gente lembrava hoje de um retiro que eu fiz para celibatários, que eu fiz obrigado. Eu lembro que eu chorei tanto. Frei, desde que eu entrei na comunidade, eu sempre fui fiel às minhas orações. Eu nunca tive dificuldade para rezar o rosário, nem ir à Santa Missa, nem fazer o estudo bíblico. Eu me esforçava muito, eu não com orgulho, mas para honrar a Deus, eu realmente cumpria todas as devoções da comunidade como era pedido. E eu lembro que nesse dia que me falaram que eu era obrigado a fazer esse retiro para celibatários, eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu não vou rezar de raiva. Pela primeira vez, eu acho que eu já tinha uns 4 anos ou 5 anos de comunidade, foi a primeira vez que eu não rezei meu rosário. Eu falei, eu vou rezar só um terço de raiva. Eu rezei, 2 terços, que eu sabia que era o mínimo do estatuto. Aí eu fui e rezei 2 terços e não rezei os últimos 2 só porque eu fiquei magoado com Deus. Mas aí eu fui e tirei uma palavra e Deus falou assim, que era assim para eu fazer esse retiro para celibatários. E nesse retiro foi muito lindo, porque ele não trabalhou o celibato diretamente, ele trabalhou a identidade, homem e mulher. E isso foi tão libertador para mim, porque eu percebi nesse retiro que a referência de homem que eu tinha era uma referência do mundo, não uma referência de Deus. Uma referência totalmente errada sobre o que é ser homem. E isso foi curando meu coração, curando minha afetividade, o que eu achava que era verdade. E foi, assim, libertador. Libertador. Foi um divisor de águas na minha vida. E então, eu acho que Deus se compadeceu tanto, assim, de eu ter feito algo que eu realmente não queria, que Ele deu a graça de ir me mostrando o caminho, assim, com mais certeza. E cada passo que eu dava, eu tinha mais certeza que a minha vocação era o matrimônio. E então, no ano passado, Deus deu a graça de eu conhecer a Sandy. E foi uma alegria para a minha vida, porque, assim, quando eu conheci ela, eu já tive a certeza, é essa que eu vou me casar. Esses dias, uma pessoa me perguntava assim, Marcos, quando você pretende se casar? Aí eu fui e falei assim, olha, por mim, eu me casaria hoje. Mas, como é o tempo que cura o queijo, precisa de um tempo para todas as coisas, tem que esperar, tem que ver, não tem nem casa ainda, quem sabe ano que vem. Mas eu lembro que eu falei isso para a pessoa, se eu pudesse eu me casaria hoje, porque Deus me deu até a graça de perceber nela a mulher que Deus preparou para mim. Eu falava em outra vez o testemunho que eu fiz um pedido em Medjugorje, colocando todos os detalhes que eu gostaria de que a minha futura esposa tivesse, e a Sandy preenche todos esses detalhes. E muito mais, né? Então, Deus sempre capricha. Eu vejo assim que todas as vezes que eu renunciei à minha vontade e fiz a vontade de Deus, obediente à palavra, à escuta e aos formadores, Deus deu melhor do que eu esperava. Então, isso é um pouco do meu testemunho. Espero que tenha edificado alguém em casa com isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.